Olá a todos, vamos fazer um exercício de velocidade média. Para quem tem a apostila de propósitos é o exercício número 5. E ele diz assim: um automóvel trafega em uma estrada retilínea com velocidade constante V igual a 72 km por hora. Após passar pelo quilômetro 20 da estrada, um cronômetro é acionado. Após 40 minutos, em qual quilômetro da estrada o automóvel estará? A pergunta é, em qual quilômetro da estrada ele estará? Então, eu vou desenhar essa situação aqui. Ele disse que é uma estrada retilínea e que, quando ele passa pelo quilômetro 20, vou colocar aqui, quilômetro 20, esse é o carro perfeitamente desenhado, o cronômetro é acionado e esse carro vai com uma velocidade constante de 72 km por hora. E aí ele quer saber, daqui 40 minutos, passados 40 minutos, qual será a posição, qual será o quilômetro, qual será a plaquinha que esse carro estará. Essa é a pergunta dele, né? Em qual quilômetro da estrada o automóvel estará? Essa é a pergunta. A ideia para resolver o exercício é muito simples. A ideia é assim: se eu sei que ele está no quilômetro 20 e eu sei que ele vai ficar andando por 40 minutos com essa velocidade, basta que eu descubra qual a distância que ele andou daqui até aqui, qual a distância que ele andou nesses 40 minutos, que daí automaticamente eu consigo descobrir qual é a plaquinha da estrada que ele vai estar, qual o quilômetro que ele vai estar. Repare, eu sei que a velocidade que ele andou é de 72 km por hora constante. E eu sei que ele vai ficar 40 minutos andando. Se eu sei a velocidade e sei o tempo, eu descubro a distância. A velocidade é constante. E eu sei o tempo. Aí eu descubro a distância. E se eu descobrir essa distância, automaticamente eu sei qual quilômetro ele vai estar depois desses 40 minutos. Imagina, por exemplo, que eu calculo essa distância e essa distância deu um valor de, sei lá, 50 quilômetros. Por exemplo, eu acho que não vai ser isso, mas vamos supor que seja 50 quilômetros. Se fosse 50 quilômetros, se ele está no quilômetro 20 e andar 50 quilômetros, qual quilômetro ele chega? Ele chega no quilômetro 70. 50 mais 20 é 70, não é verdade? Então basta que eu descubra qual a distância que ele anda. E como é que eu faço para descobrir qual é a distância que ele vai andar nesses 40 minutos? É só usar a formulinha da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS, que nesse caso é a própria distância que ele vai andar, dividido por ΔT. Eu sei que a velocidade dele vale 72 km por hora, então a velocidade vale 72, então no lugar da velocidade aqui eu coloco 72 km por hora, isso vai ser igual a distância dividido por ΔT. Qual que é o ΔT que ele ficou andando, né? Que o exercício informa? 40 minutos, então aqui eu coloco 40 minutos. Então, essa é a ideia do exercício. Velocidade igual a distância sobre tempo. E agora tem alguns detalhes. Eu não posso colocar a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos, porque aqui, ao colocar a velocidade em quilômetros por hora, eu estou colocando a unidade de tempo como sendo hora. Então, eu não posso usar ao mesmo tempo a unidade de hora aqui e a unidade de minuto aqui. Então, eu transformo isso para minuto, eu transformo isso para hora. Eu, particularmente, prefiro transformar 40 minutos para horas. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma regrinha de 3, né? Tem muito aluno que prefere fazer aquela regrinha de 3 lá. 1 hora são 60 minutos, assim como 40 minutos são X horas. Poderia fazer isso. Mas eu prefiro, e eu já ensinei para muita gente, que quando eu tenho minutos e quero saber em horas, é só dividir por 60, né? A própria, se você for fazer essa regra de 3 aqui, você vai ver que no final você vai dividir 40 por 60. Esse vai ser o resultado. Então já pode fazer isso direto, né? Você tem 40 minutos, e quer transformar em horas, é só pegar um minuto e dividir por 60. E aquilo que era um minuto, automaticamente vira hora. Então, 40 minutos é a mesma coisa que 4/6 de hora. Simplificando aqui, só para deixar mais bonitinho, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, e 4/6 é a mesma coisa que 2/3. O que me faz concluir que 40 minutos é a mesma coisa que 2/3 de hora. E agora sim eu posso pegar esse 2/3 de hora e substituir aqui na formulinha da velocidade média. O que vai fazer com que eu fique, vamos lá. Então ficou 72 km por hora
é igual a distância sobre o tempo. E quanto que vale o tempo? 2/3 de hora. Eu quero descobrir a distância. Se eu quero descobrir a distância, é só pegar esse 2/3 de hora que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. E eu vou continuar aqui embaixo porque meu espaço aqui acabou. Então vamos continuar aqui. Voltando aqui. Então, como é que a gente estava? 72 km por hora é igual a distância sobre 2/3 de hora. 2/3 de hora. E agora eu vou pegar esse 2/3 de hora que está dividindo a distância e passar para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque eu quero descobrir quanto que vale a distância. Esse é meu ponto de interrogação. Então eu passo esse 2/3 multiplicando para isolar a distância. O que vai fazer com que eu chegue a 72 km por hora vezes 2/3 de hora. Isso é igual à minha distância procurada. Aqui repara que eu posso cortar o hora com o hora. E agora é só fazer essa conta. 2/3 vezes 72. Essa é a conta que eu tenho que fazer. E aqui eu posso simplificar antes de fazer, né? 72 dividido por 3 é 24 certinho, né? Isso, né? Então aqui, ó, simplificando 72 por 3, isso é 24. 24 vezes o 2 que tinha sobrado dá 48. Portanto, a minha distância é de 48 km. 48 km. Só toma cuidado porque essa não é a resposta final. Lembra que o que ele pediu não foi a distância que o carro andou, desculpa aí, não foi a distância que ele andou, e sim a plaquinha que ele vai chegar. Mas agora fica muito simples, olha lá. Eu sei que a distância que ele andou, como a gente viu aqui, a distância que ele andou foi de 48 km. Vamos voltar aqui na figura que eu havia feito. A distância que ele andou foi de 48 km. Agora para raciocinar. Se ele estava no quilômetro 20 e andou 48 quilômetros, qual é a plaquinha que ele chegou, que ele passou após esses 40 minutos de viagem? É só somar 20 quilômetros com mais 48 quilômetros e a resposta vai ser que ele passou pelo quilômetro 68. Né? Quilômetro 68. Que é a alternativa D. D de dado. Né? Ele estava no quilômetro 20. Andou 48 quilômetros, chegou no quilômetro 68. Essa é a resposta. Apesar do exercício ter acabado, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito dele. Várias considerações. Por exemplo, primeiro de tudo, eu poderia ter feito esse finalzinho do exercício da seguinte maneira. Essa distância que eu achei foi na velocidade média, distância sobre ΔT. Lembra que essa distância é a distância entre as plaquinhas, né? Entre as posições inicial e final. E ela também é chamada de ΔS. A velocidade média também pode ser entendida como ΔS sobre ΔT. Então, essa distância que eu achei é a distância entre as plaquinhas. E o ΔS, lembra que ele é calculado como S final menos S inicial. Delta em física é sempre variação, né? Posição final menos posição inicial. E eu descobri que esse ΔS deu 48 km. Ó, esse D aqui, que eu tinha chamado de D, deu 48 km. 48 km. E eu sei que a posição inicial é 20. Ó. Ele passa pela posição 20 no início. Então eu poderia fazer assim, S final, só copiando aqui embaixo. S final menos 20, o S inicial vale 20. Isso é igual a 48. Aí eu pego esse menos 20, que está do lado esquerdo, e passo para o outro lado direito, fica mais 20, que me faz concluir que o S final é igual a 48 mais 20, e 48 mais 20 é igual a 68 km. E essa foi a resposta final, quilômetro 68. Outra consideração a ser feita é a seguinte. Ele diz que a estrada é retilínea. E ele diz isso só para confundir vocês, porque não faz diferença nenhuma se a estrada é retilínea ou não. Se a gente tivesse feito o mesmo exercício, considerando a estrada assim, numa curva, qual a diferença? Aqui é o quilômetro 20 da onde o carro saiu, aí ele andou 48 quilômetros,
ao longo da estrada, chegou no quilômetro 68. A distância que a gente acha é a distância medida ao longo da estrada. E, portanto, não faz diferença se a trajetória é retilínea ou não. Uma outra consideração a ser feita é a seguinte. Eu usei aqui... Ops, tá difícil aqui. Eu usei aqui a fórmula da velocidade média. Por que eu pude usar essa fórmula? Porque o exercício falou que a velocidade do carro é constante. E se a velocidade é constante, é um movimento uniforme. E se é um movimento uniforme, a velocidade real é igual à velocidade média. Ou seja, no movimento uniforme, a velocidade real do carro, que nesse caso é constante, né, porque o movimento é uniforme, é igual à velocidade média. Então eu posso calcular a velocidade dele pela fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Né? Essa velocidade aqui só vai ser a velocidade real se o movimento for uniforme. E como é que eu sei que o movimento é uniforme? Porque ele disse que a velocidade é constante. Uma última consideração a ser feita é o seguinte. Ele diz que no quilômetro 20 da estrada, o cronômetro é acionado. E após 40 minutos, em que quilômetro ele estará? Essa é uma outra informação irrelevante. Se o cronômetro é acionado no quilômetro 20, que diferença isso faz? O que importa é que esse carro ficou andando por 40 minutos. Quer esse cronômetro tenha sido acionado aqui ou não, esse carro vai andar 40 minutos, então isso não faz diferença. Por exemplo, esse cronômetro pode estar marcando 0 horas aqui, e aí o carro vai ficar andando 40 minutos, o cronômetro vai marcar 40 minutos aqui. Agora, se o relógio estiver marcando 1 hora aqui, o relógio vai marcar 1 hora e 40 aqui. Se o relógio estiver marcando 2 horas aqui, o relógio vai estar marcando 2 horas e 40 aqui. Então não faz diferença nenhuma se o cronômetro é acionado aqui ou não. É mais uma informação irrelevante, né? E por fim, vale destacar que tudo bem você transformar a unidade por regra de 3, mas convém que você saiba as regras de transformação rápida para fazer exercícios de uma maneira mais eficiente, mais rápida, né? Então, por exemplo, para ir de minutos para hora, a gente divide por 60. E agora mesmo, por fim, para falar a verdade, agora a última coisa para dizer é o seguinte, ele colocou aqui a velocidade de 72 km por hora e tem alguns alunos que já decoraram que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então esse seria um outro caminho para fazer o exercício, né? Você poderia transformar essa velocidade em 20 metros por segundo e aí você poderia transformar esse 40 minutos em segundos. É só lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, e aí você multiplica 40 vezes 60 e descobre quantos segundos tem em 40 minutos, e aí usa o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Só que daí você vai descobrir a distância em metros. E aí depois que você descobrir a distância em metros, você vai ter que dividir por 1000 para achar a distância em quilômetros, porque ele pediu o quilômetro que o carro estará, né? Mas essa seria uma outra alternativa também. É isso, até logo, obrigado.